Abra comigo, por favor, Números, capítulo 14, versículo 1 a 10. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Bem, você pode se assentar. Irmãos, esse texto, ele ardeu no meu coração durante a nossa leitura diária. Não lembro que dia foi, mas deve ter uma semana, 10 dias mais ou menos. E na ocasião, se eu não me engano, foi no dia 21. E na ocasião, Deus ele falou comigo que era para eu compartilhar essa palavra com vocês. Aí hoje, tenho tido dificuldade de gravar os vídeos lá no canal por circunstâncias do cotidiano, familiares, e hoje eu ia gravar 8 deles, consegui gravar 4, e um deles eu comentava sobre esse texto aqui. Aí o Senhor falou novamente no meu coração: eu quero que os seus irmãos ouçam essa mensagem. Eu falei: tá bom, Senhor, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou compartilhar lá o vídeo no grupo da igreja. Mas faz um favor para mim, confirma se é realmente para os irmãos da igreja em São Gonçalo ouvirem sobre isso. Quando à tarde o pastor Júlio me convidou para trazer a palavra hoje, eu já sabia, então, a confirmação de Deus, que Deus quer falar isso conosco, Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo. Por quê, irmãos? As muitas tribulações da fé, elas parecem pavimentar para nós um caminho indesejado. Abra comigo Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O texto que nós lemos, ele diz que é por conta de muitas alegrias, de muitas celebrações, de muito festejo, de muita bonança, ou na sua Bíblia está dito muitas tribulações? Muitas tribulações. Muitas ou poucas?
Muitas. Está falando que assim, talvez seja necessário passar por isso, ou está escrito que nos importa, ou seja, é necessário, tem que ser assim. E da mesma forma, eu vejo aqui, nesse povo, o povo de Israel no Egito. Por quê? Qual é o contexto do capítulo 14? O contexto do capítulo 14, quando eles dizem no versículo 1, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Então, por quê? O que tinha acontecido? Versos 27 a 33. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente emana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. O que acontece? Moisés havia enviado os 12 espias a espiarem a terra. Tem um descritivo nos versículos anteriores de como foi. E quando eles chegam, eles contam as notícias a todo o povo. Olha, a terra é maravilhosa. Versículo 27. Mas, olha, tem muitas tribulações que nós precisamos enfrentar para que nós possamos herdar essa terra. Tudo bem? O relatório foi correto, não era mentira. E assim, irmãos, é na nossa caminhada cristã. Assim como a entrada na terra prometida estava para o povo de Israel, como a reta final da trajetória deles ali, para nós, a nossa entrada nos céus, a nossa entrada pelos portões celestiais, são o fim do que para nós hoje é a nossa reta final. E o relatório aqui estava correto. Você e eu sabemos a herança celestial que nós temos. Nós sabemos de quão maravilhoso é passarmos a eternidade com Deus. É maravilhoso. A nossa terra prometida, a nossa Canaã celestial, para nós, verdadeiramente emana leite e mel. Para nós é verdade. E hoje, nós já desfrutamos, vou falar um pleonasmo, né? Desfrutamos um pouco dos seus frutos, porque as bênçãos celestiais já estão disponíveis em Cristo a todo aquele que nele crê. Então, hoje nós já desfrutamos, por exemplo, da presença de Deus habitando em nós, da comunhão com o Pai. Nós já desfrutamos de sermos chamados filhos de Deus. Nós já até conseguimos pegar um pouco do fruto do que será no céu, assim como eles. Só que, ao nós caminharmos aqui na terra, nós começamos na caminhada de fé cristã, nós começamos a perceber as muitas tribulações que nos acontecem. E às vezes, irmãos, as coisas estão um pouco melhores, mas tem vezes que é uma bordoada atrás da outra. É como aquele camarada que está lutando, boxe, por exemplo, e ele toma uma pancada, aí está tentando se levantar, toma outra, mas não cai, está ali ainda, lutando, batalhando, seguindo em frente. Só que muitas vezes, sabermos e vivenciarmos essas muitas tribulações da fé, isso causa em nós aquilo que aconteceu com o povo narrado aqui no versículo 1. Levantarmos a voz e chorarmos. Isso é um desânimo, irmãos, um desânimo muito perigoso para a igreja na reta final. Esse é o tema da mensagem, o perigoso desânimo da igreja na reta final. Isso é muito perigoso. Nos versículos seguintes, do 30 em diante,
vem o relato de Caleb. Caleb diz que certamente eles subiriam, possuiriam a herança, porque seguramente prevaleceriam contra ela. Seguramente. Assim precisa ser você e eu. Seguramente sabermos que em Cristo nós estamos guardados para a salvação. Mas o problema é que essas adversidades pelas quais você e eu passamos fazem com que muitas vezes nós desanimemos. É por isso que muitas vezes você entra aqui desanimado. Tem oposição espiritual? Tem. Muito, tem. Mas tem também falta de maturidade espiritual em nós. Falta de maturidade de saber que tem dia que nem tudo está bem. Tem dia que as coisas estão mal. Tem dia que a saúde não está boa. Tem dia que o trabalho não está bem. Tem dia que está dando problema em casa. Tem dia que sua mente não está boa. Tem dia que tem problema com o vizinho. Tem dia que dá problema no carro. E por aí vai. Na escola, nos estudos. Tem dia que não está bem. Tem dia, eu vejo, às vezes, pelos testemunhos, conversando, com as crianças, tem dia que dá os probleminhas lá com os coleguinhas na escola. Tem dia que tem problema. E muitos desses problemas não são problemas apenas naturais, alguns são, como todo ser humano passa. Outros são problemas que nós passamos exatamente por conta da nossa fé. E passar por isso, no lugar de nos fortalecer, nos desanima. Olha o que acontece aqui no versículo, seguindo a leitura aqui, versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. Acabaram. É como se, não, a terra é maravilhosa, mas quer saber? Eu não quero ir para lá não, desse jeito, tanta dificuldade. Assim acontece, olha, ir para o céu é maravilhoso, mas passar por isso eu não quero não. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de cultura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Até que fosse verdade, e é verdade, irmãos. Temos gigantes a enfrentar, mas e daí? E daí? Eu gosto sempre de mencionar, falando sobre pregando no Antigo Testamento, eu gosto de mencionar algumas coisas. É que os acontecimentos registrados no Antigo Testamento, eles são para nosso alerta, para nosso aviso. Assim como 1 Coríntios, capítulo 10, nos revela isso, inclusive falando do povo prostrado no deserto. Em Romanos 15, dos versículos 1 a 4, a Bíblia nos fala que o que está escrito para o nosso ensino, para nosso consolo e para nossa paciência. E mais, irmãos, e mais. Se Jesus disse, por exemplo, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús e depois aos demais discípulos, em Lucas 24, Jesus ele diz que dele, Jesus, estava revelado em Moisés, na lei, nos salmos e nos profetas. Ou seja, nós podemos extrair, irmãos, preciosos ensinos no Antigo Testamento para a nossa caminhada cristã. É importante, eu gosto de ressaltar isso, porque tem gente que faz um mau uso do Antigo Testamento e por causa do mau uso, muitas vezes se rejeita o Antigo Testamento e não deveria ser assim. O que o Antigo Testamento ele começa, o Novo Testamento ele traz uma conclusão. A ênfase
do Antigo Testamento é o fazer coisas. A ênfase do Novo Testamento é o ser uma nova criatura. O Novo Testamento está contido no Antigo e o Antigo está explicado no Novo. No Antigo Testamento, o homem busca a Deus. No Novo Testamento, Deus busca o homem. Aliás, João 4, Jesus revela isso. E mais do que isso, a vinda de Cristo à Terra é Deus tomando a iniciativa de buscar a mim e a você. No Novo Testamento, ele começa com Cristo, Mateus 1, a genealogia lá. E o Antigo Testamento? O Antigo Testamento começa com Deus. Só que aí tem o seguinte, irmãos. João 1, do 1 ao 3, revela que no princípio Jesus estava lá. Então, na verdade, a Bíblia fala, tanto no Antigo como no Novo, do Senhor Jesus. São duas partes distintas, Antigo e Novo Testamento, que elas são organicamente unidas e interdependentes, compondo uma única história e falando de uma coisa só. É a história da redenção, cujo Redentor é o Senhor Jesus Cristo. É narrando, contando que Deus quer habitar conosco. Nós cantamos ainda agora, habita entre nós, ó Santo Deus. Esse é o desejo de Deus, habitar conosco. Desde o Gênesis está relatado isso até Apocalipse. E para isso é necessário haver uma redenção, e o Redentor é Cristo. Esse é o tema da Bíblia. É disso que a Bíblia fala. O Antigo Testamento, ele traz a aliança de Deus com o homem, Abraão, e os seus descendentes. E o Novo Testamento? O Novo Testamento traz a aliança de Deus com todos aqueles que creem em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus. O Antigo Testamento, ele traz a história de uma nação, o povo de Israel, o que nós lemos aqui em Números 14, por exemplo. O Novo Testamento, a história de um homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo por meio dessa nação, estabelecida e protegida por Deus exatamente para esse propósito, para que o Messias viesse, para que o Redentor viesse. O Antigo Testamento, ele revela quem nós somos, miseráveis pecadores, dependentes de um Salvador. E o Novo Testamento revela aquilo que nós podemos ser, novas criaturas santificados em Cristo Jesus. Então, a gente precisa, quando ler o Antigo Testamento, precisa ter um pouco desse entendimento, meus irmãos, para que nós não percamos o nosso olhar de Cristo e da caminhada cristã. Em Gênesis, nós vemos Jesus como descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Em Êxodo, o cordeiro pascal que livrava o povo da morte. Em Levítico, o novilho sem defeito oferecido como oferta pelo pecado. Aqui em Números, a rocha ferida para saciar a sede do povo. E Jesus fala sobre isso em João capítulo 7. Quem tem sede, vem a mim. E falava disso do Espírito Santo que receberiam. E Deuteronômio, o profeta que havia de vir, em cujas palavras há vida. Com esse entendimento, eu consigo enxergar aqui no texto algumas complicações que acontecem conosco na reta final. E pode acontecer com muitos. Primeiro, versículo 1, quando o povo chorou, levantou a sua voz naquela noite, primeira coisa é o desânimo coletivo. E não é novidade para nenhum de nós que, ao nós olharmos para o coletivo, nós vemos um desânimo geral. Um desânimo coletivo. E nesse contexto aqui, era por conta das muitas tribulações da fé. E muitas vezes, o nosso desânimo geral é também por conta das muitas tribulações na fé.
Isso é perigoso. Segundo, consequentemente, como no versículo 2, na parte A, acontece uma oposição ao pastor. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Ah, mas não, isso não acontece não. Não acontece não, irmãos. Vou dar um exemplo claro disso. Domingo à noite, ou foi pela manhã, agora eu não lembro. Acho que foi pela à noite, quando eu abri o culto. Antes do nosso culto aqui, o que nós temos? Período de oração. O que muitos de nós estavam fazendo aqui? Batendo papo, olhando para o nada, enrolando lá fora. Aquilo que você já me ouviu falar algumas vezes, até de forma veemente. E nós já recebemos a instrução do nosso pastor de, se conseguirmos nos esforçarmos para estar aqui no momento da oração, essa meia hora antes do horário oficial do culto, para nós orarmos. Quando você consegue vir, você vem, e você despreza o momento de oração, você está sendo rebelde ao seu pastor. Não se engane. Quando você vem ficar batendo papo, quando você vem ficar lá fora enrolando, tem gente que gosta de conversar. Ali quando tem a rampinha, né, quando vem do corredor, aí gosta de ficar ali atrás do jardim, aquele jardim do lado de lá, para que saia um pouco do campo de visão. Mas esquece que às vezes você vai lá na frente, você entra para pegar alguma coisa e você vê. E a pessoa acha que, não, ninguém está vendo. E fica batendo papo ali, sei lá, uma meia hora. Você está em rebeldia ao seu pastor. Está em oposição ao seu pastor, o pastor Júlio. Não se engane. Quando você despreza as orientações pastorais, você está fazendo igual o povo aqui, irmãos. Se eu faço isso, e já fiz algumas vezes, já pedi perdão, inclusive ao meu pastor, algumas vezes por conta disso, eu estou fazendo como o povo aqui. Não se engane. Que eu não me engane. Terceiro, nós vemos aqui também, consequentemente, um desprezo à trajetória cristã, quando na continuação do versículo, na parte B, o texto diz assim, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Puxa, agora que eu estou firme servindo a Jesus, eu estou passando por isso. Quem dera se eu não estivesse nesse caminho. Tem gente que pensa assim. Quem dera se eu não estivesse na caminhada cristã. Ah, meus velhos tempos. Ah, meu tempo de antigamente, quando eu não tinha que dar satisfação da minha vida. Quando eu tinha, meus velhos, se fosse antigamente. Já ouvi isso várias vezes. Está desprezando a sua caminhada cristã. Está desprezando de onde Jesus te tirou. Está desprezando aquilo que o Espírito Santo já fez e tem feito no teu coração, na tua vida. Quando você começa a comparar, como era se eu tivesse ficado lá? Como era antigamente. Isso é perigoso, irmãos. Em seguida, versículo 3, parte A, vem a rebelião contra Deus, irmãos. Por quê? E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Ou seja, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Olha como está aqui em casa. Olha como está esse marido, essa esposa. Olha como está o meu filho. Como eu posso passar por isso? Eu sou fiel a Ti, Senhor. Eu oro. Eu medito na Sua palavra. Eu participo das reuniões da igreja. Eu me engajo ministerialmente. Por que eu estou passando isso, Senhor? Por que, Senhor? Eu sou fiel na minha contribuição a Ti. Olha como é que está a minha vida, Deus.
Você e eu nos rebelando contra Deus. Estou mentindo? Isso acontece? Isso é perigoso, irmãos. Muito perigoso. E depois, em meio a tudo isso, vem o desejo pelo mundo. Olha o que o texto diz na continuidade, na parte B. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Quem aqui já pensou, não levanta a mão não, mas quem aqui já pensou em abandonar tudo e voltar para o mundo? Não levante a mão, por favor. Eu já pensei, já fiz isso, inclusive, irmãos. Já contei isso aqui, quando eu terminei meu noivado com Rosana, me envolvi num namoro pecaminoso. Já contei essa história aqui. Já pensei e fiz isso. É o desejo pelo mundo. É quando as coisas lá de fora, quando eu falo de fora, não é fora daqui desse espaço físico, mas de fora do ambiente cristão, elas são mais atrativas para nós do que a vida de fé. Aí nós começamos a desejar o mundo. A pessoa tal faz tal coisa. Que problema tem isso? Mas espera aí, essa pessoa não serve a Jesus, não é padrão para você. Mas como assim? Pô, todo jovem faz isso. Não, mas você não é todo mundo. Lembra aquele conselho da mãe? Você não é todo mundo. E nós queremos viver um padrão mundano. No nosso linguajar, no nosso vestir, no nosso comportar, na forma de lidar com os negócios, na maneira de trabalhar, na maneira de ser família. Porque o padrão que está implantado na tua mente é o padrão do mundo, não o padrão bíblico. E você acha isso normal. Não é normal, irmãos. Não é normal você desejar ser como o mundo é. Isso não é normal. O crente Jesus deseja ser parecido com Cristo. Não é normal, jovem, você desejar ser como jovem na tua escola. Não é normal. Criança, não é normal você ser como as coleguinhas da escola. Isso não é normal. Não é normal. Mulher, não é normal você querer ser igual àquela tua vizinha, igual àquela tua parente, aquela tua familiar. Isso não é normal. Homem, não é normal você querer ser igual ao teu colega do trabalho. Porque o colega faz assim, você quer fazer também. Não, não. Você é servo de Deus, ou não é? Ou eu não sou? Isso é muito perigoso, irmãos. Seguindo. Até que vem o versículo 4, irmãos, a submissão ao novo governo. Não cantamos aqui o governo de Jesus, o reinado de Jesus, cantamos aqui, certo? Vivemos isso. E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. É quando você estabelece para a sua vida aquilo que vai te dirigir. Ao invés de você ser dirigido pelo Espírito Santo, você é dirigido pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelos seus ideais, por aquilo que você ocupa o espaço de prioridade na sua vida, e não Jesus. Então, quando você e eu cantamos o que cantamos há pouco, e vivemos de forma diferente, nós somos mentirosos, hipócritas. Hipócritas nós somos. Só que, na verdade, nós deveremos entender de que nós precisamos não buscar pessoas e coisas que conduzam a nossa vida, mas nós nos submetermos à liderança do Espírito Santo, e por amor, irmãos, não por imposição, por amor. Mas muitos de nós, por conta desse desânimo inicial, acabamos agindo assim, irmãos, e isso é terrível. Quando nós vemos a continuidade dos versículos aqui, do versículo 11 em diante, nós vemos, olha o detalhe aqui importante do versículo 10.
Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porque existia quem se opunha a essa postura. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando eu leio isso aqui, sabe o que eu enxergo? Deus continua sendo glorioso, independente de como você age ou deixa de agir. Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus, independente da forma como você e eu temos nos portado. E aí, o que acontece? Deus, no versículo 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti, povo maior e mais forte do que este. Deus ia exterminar o povo, irmãos. Aí Moisés intercede: Senhor, o que vão falar? Puxa, tirou do Egito para fazer morrer. Não faça assim, Senhor. Deus, então, por ser misericordioso, age com misericórdia, perdoa. Mas olha o que diz o versículo 21, avançando para o 21. Porém, então, certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Essa foi a orientação de Deus. Não vou entrar na terra, e assunto encerrado, e faça o seguinte: vão caminhar no deserto para o caminho do Mar Vermelho. Deus deu uma ordem. Do 26 em diante, o Senhor fala a Moisés e Arão: até quando sofrerei com aquela congregação, com a murmuração. Aí o 28, dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que eles falaram? Quem dera se nós morrêssemos no deserto. Aí o que Deus diz? Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Isso traz consequências, irmãos. Isso traz terríveis consequências. Esse perigoso desânimo pode levar você e a mim a nós retrocedermos na nossa fé. E se retrocedermos na nossa fé, nós não herdaremos a salvação em Cristo Jesus. É simples assim, irmãos. Isso é muito perigoso. Se você e eu não fizermos nada em relação a isso, nós corremos um grave risco.
do nosso amor pelo Senhor se esfriar, de nós virarmos as costas para Jesus, de nós desejarmos mais o mundo, de querermos ser governados por tudo ou por qualquer pessoa, menos pelo Espírito Santo. Isso é muito sério. E é perigoso também que quando eles ouvem isso, eles tentam, aquilo que o pastor Júlio vira e mexe falar conosco, eles tentam praticar uma autojustiça. Eles preferem resolver do jeito deles. Olha o que o texto diz a partir do versículo 38. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, a autojustiça, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Tão perigoso quanto retroceder na fé é você querer resolver do seu jeito. É eu querer resolver do meu jeito, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, no padrão que não é a palavra de Deus. Então, como, irmãos? Então, como a gente resolve isso? Versículo 7. Versículo 6, perdão, em diante. Então, 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, vou parar aqui no meio do versículo, ou seja, sendo expostos à palavra de Deus. É assim que você e eu somos vivificados no Senhor, sendo expostos à palavra de Deus. Continuamente sendo expostos à palavra de Deus. Segundo a palavra, através de Josué e Caleb, eles disseram que a terra é boa. É você ouvir da palavra de Deus, de que a herança celestial é maravilhosa. É você ouvir a verdade da palavra, que a vida eterna com Deus é maravilhosa e incomparável a essa vida que nós passamos aqui na terra. É você e eu sermos expostos a essa verdade. É na palavra de Deus nós sermos expostos a ouvirmos que nós precisamos ser agradáveis a Deus. E aí tem um grave perigo, porque não tem como você e eu sermos agradáveis por nós mesmos, mas porque Jesus Cristo se fez homem, morreu naquela cruz para salvar a mim e a você, para nos reconciliar com Deus. É somente pela fé em Jesus que você e eu somos agradáveis a Deus. E onde nós vemos isso? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós enxergamos que Jesus morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, para que a vida dele habitasse em nós, para que nós fôssemos resgatados da perdição eterna, livres da ira de Deus,
sermos reconciliados com Ele e desenvolvermos um relacionamento pessoal. É na palavra, irmãos. É a palavra que mostra isso pra gente. É você meditando nas Escrituras. É você ouvindo da palavra. É a palavra que nos mostra que somente em Jesus nós somos agradáveis a Deus. É na palavra que nós vemos aqui. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. É na palavra que nós vemos como importa que nós nos comprometamos com os ensinos de Cristo, com que você e eu obedeçamos a palavra. É na palavra que nós somos lembrados continuamente que precisamos guardar a palavra de Deus em obediência, em amor. E os mandamentos do Senhor não são penosos, mas é na palavra que nós vemos essa verdade. É na palavra de Deus que nós vemos. Continuando no versículo 9. E não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. É na palavra de Deus que nós somos encorajados. É a palavra de Deus que nos revela: seja forte e corajoso, siga em frente, seja animado, seja vivificado. É na palavra de Deus, é a palavra que nos encoraja. É a palavra que nos levanta, nos coloca de pé, que nos dá força para nós seguirmos na caminhada. É na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vemos que o Senhor é conosco. Jesus disse para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É na palavra de Deus que nós sabemos que com Deus, não na nossa força, nós seguiremos em frente. É na palavra de Deus. Por isso, querido, seja exposto à palavra. Não negligencie o seu plano de leitura bíblica. Não negligencie participar das reuniões da igreja, as oportunidades que você tem de edificação na palavra, na pregação, no ensino bíblico, nos encontros nos lares, nos encontros que temos aqui de homens, mulheres, jovens. Não negligencie a palavra de Deus, porque é quando você corresponde à verdade da palavra de Deus, é que é gerado o que no seu coração? Fé. É gerado o que no meu coração? Fé. Por isso, irmãos, muito cuidado com esse perigoso desânimo na reta final. Exponha-se à verdade da palavra, e não aquilo que os seus olhos naturais contemplam, aquilo que os meus olhos naturais contemplam, mas a verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças pela tua poderosa palavra, pela tua semente lançada aos nossos corações nessa noite. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que o desânimo, ele tenta dominar a nossa mente, dominar o nosso coração, dominar as nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus, a nós seguirmos em frente, Senhor, a nós seguirmos em frente. Por favor, ajuda-nos, Senhor, porque de nós mesmos nós não conseguimos, mas nós cremos que em Ti, na verdade que a Tua palavra nos expõe, nós podemos, Senhor, chegar até o fim. Não há bem algum em nós, não há como nós sermos agradáveis a Ti, mas é somente pelo Teu Filho, Jesus Cristo. E é por isso, Senhor, ajuda-nos a perseverarmos no Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que nós cheguemos até o fim, para a glória e honra do Teu santo nome. Que essas verdades fiquem seladas no nosso interior. Assim nós oramos, gratos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.